uma palavra de oração ao Senhor nessa noite, porque nada pode se comparar à presença de Deus na tua vida, nem dinheiro algum, nem posição alguma pode se comparar à presença do nosso Senhor Jesus na nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Celestial, muito obrigado, Senhor, pelo Senhor ter nos escolhido, Senhor, e ter nomeado, Senhor, a cada um de nós como filhos amados, Senhor, da tua presença. Quão maravilhoso, Senhor, é sentir a tua presença, Senhor, sentir o calor da tua presença, a tua voz falando conosco, Senhor amado. Sabemos, Senhor, que nós nunca fomos dignos, mas o Senhor, aleluia, nos arrebatou das mãos do inimigo, nos lavou, Senhor, no teu sangue carmesim, e hoje estamos aqui, ó Pai, para exaltar o teu santo nome, Senhor, para aprender mais de ti, Senhor, conhecer e prosseguir conhecê-lo através da tua palavra, Senhor. Muito obrigado, Senhor amado, porque estamos aqui na tua presença. Continua conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém. Os irmãos podem assentar-se, por favor. Vamos cantar o hino da harpa cristã 75. Há esses dias aí, eu estava com muita dor de garganta, eu não estava podendo nem cantar quase, mas agora nós já vamos arriscar cantar, né? Nós temos os irmãos aqui que cantam comigo. 75. Vamos lá. Aleluia.
como os motivos de nós não sermos consumidos. Por isso, não cessemos de ter um coração agradecido, glorificando ao Senhor em todo o tempo. Vamos cantar mais um hino? 77, não precisa nem mudar a página aqui. Bênção. 77, logo após o irmão Lucas estará fazendo a leitura da palavra do Senhor e orando pelos pedidos de oração, se tiver. Guarda o contato. Aleluia. Oh,
Deus é fiel. Neste momento vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma leitura bíblica no livro de Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 em diante. Livro do Apocalipse, capítulo 19, versículo 1 em diante. Logo após essa leitura bíblica, nós estaremos orando. Aqui tem um pedido, Maurício, oração porque ele e pela sua família. Por ele e pela sua família. Louvado seja Deus. Vamos estar fazendo a leitura e logo após nós estaremos orando. Quantos acharam? Diga amém. Louvado seja Deus. Diz assim a palavra de Deus: e depois destas coisas ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: aleluia, salvação e glória e honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia, e a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram e adoraram a Deus, assentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai ao nosso Deus, vós, todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia: aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Até aqui, meus irmãos, louvado seja Deus. Aqueles que necessitam de oração nesta noite, queira fazer um sinal, um gesto com a mão. Vamos estar orando neste momento, acreditando que Deus é poderoso para nos dar a vitória nesta noite. Feche os olhos, vamos orar ao Senhor agora neste momento. Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez nós oramos a Ti nesta noite, Deus. Mais uma vez, ó Pai, a Tua igreja ora, Senhor amado, em constante oração. Aqui está o Teu povo, Jesus, mais uma vez na Tua presença, meu Pai, orando a Ti. Enquanto a Tua igreja clama, enquanto a Tua igreja roga, Senhor, nesta noite, Pai, vai entrando com providência, Senhor, neste momento, nesta causa. Deus vai alcançando as famílias nesta noite, Jesus. Pai celestial, nós oramos, ó Pai, pela vida, pela família do irmão Maurício. Deus dos exércitos, nós cremos no milagre, nós cremos, ó Pai, que o Senhor nesta noite estará entrando com providências, que as Tuas mãos, Jesus, mais uma vez estará, meu Pai, tocando naquele lugar, Senhor. Deus, nós cremos e acreditamos, Senhor, que para Ti, meu Deus, nada é impossível. Esta noite, meu Pai, cura, Senhor, naquele lugar. Cura, Jesus Cristo, nesta noite, em nosso meio. Pai, nós entramos aqui para Te adorar, Senhor. Nós entramos aqui nesta noite, meu Pai, para sairmos alimentados pelo poder da Tua palavra, Jesus. Deus dos exércitos, que esta noite os nossos corações possam estar quebrantados, que a Tua presença, Jesus Cristo, ela possa neste momento pairar sobre este ambiente, e que aqui o Senhor venha ter liberdade, meu Pai, de operar, e que aqui neste ambiente, Deus, a Tua glória, ela venha se manifestar em nosso meio. Deus eterno e santo, ó Pai celestial, nós Te adoramos nesta noite, meu Deus, como aqueles 24 anciãos, meu Pai, que se prostravam diante de Ti, Senhor, e davam glórias e aleluias ao Teu nome, porque o Senhor vive e reina para todo sempre. Que nesta noite, Pai celestial,
Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos adorar ao Senhor com um hino. Se você quiser ficar em pé, se não quiser, pode ficar sentado. Mas eu gostaria que os irmãos da Rosicléia acompanhassem, porque eu estava no meu trabalho hoje e o Senhor ministrava no meu coração um hino que o filho está com saudade do pai, sabe? E quantas vezes a gente, não sei se aconteceu já com você, mas comigo já aconteceu de eu chegar e olhar para o meu pai e querer falar alguma coisa para ele, ele não precisava nem falar, porque ele sabia já o que eu queria. E quanto mais o nosso Pai Celestial sabe o que a gente necessita, o que nós precisamos da parte de Deus. Eu tenho certeza que você veio ouvir a palavra de Deus, a carta aos Hebreus, que será ministrada no seminário, mas eu tenho certeza também que você quer algo da parte de Deus, que está no teu íntimo, no teu coração. E essa presença, essa união é que nós anelamos. Eu gostaria de cantar esse corinho que começa assim: Pai, Pai, estou aqui. Adore o Senhor. A tua presença
Eu estava chorando no meu serviço, sentindo a presença de Deus, porque o Senhor, Ele anela que nós estejamos na casa dEle. E você está no melhor lugar do mundo, meu irmão. Pode tomar o seu assento, continue adorando ao Senhor, que está bem presente na nossa vida. Eu gostaria de chamar o presbítero Francisco para fazer uma leitura de uma palavra concernente a dízimos e ofertas, por favor. E os irmãos que puderem estar colaborando na coleta dos dízimos, por favor, se aproximem. Os irmãos que estiverem os dízimos também para serem entregues nessa noite, podem vir até a frente, até o altar, e os irmãos estarão orando para a glória do nome do Senhor. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, louvar a Deus por mais uma oportunidade a nós outros concedida da parte do Senhor. Muito bem, meus irmãos, já que nós estamos estudando ou aprendendo sobre a carta aos Hebreus, eu quero ler no capítulo 7, da Igreja do Senhor está de pé. Nós estaremos lendo, na sequência já orando por todos as ofertas e pelos dízimos na casa do Senhor. Hebreus capítulo de número 7 diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, e primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois rei de Salém, que é rei de paz. Amém, meu filho? Louvado seja o nome do Senhor. Ainda no versículo de número 5, só para a gente concluir assim: e os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, dos seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Aleluia. Vamos estar orando a Deus, agradecendo pela leitura da sua palavra, pela vida de cada um dos irmãos que irão contribuir, também por aqueles que nessa noite não poderão assim fazer, mas Deus certamente estará abençoando. Maravilhoso Deus e eterno Pai, no nome do Senhor, do teu Filho amado Jesus Cristo, meu Deus e meu Pai, nós queremos te louvar, ó Deus, e te agradecer, Pai bendito, por essa oportunidade, Senhor, que o Senhor concede à tua igreja, aos teus filhos, ao teu povo, meu Deus, ao Senhor de ouvir, meu Deus, o ensinamento da tua palavra, meu Deus, e também poder, Senhor, te adorar com os seus dízimos e com as ofertas. Pai bendito, abençoa cada um dos teus filhos nesta noite, meu Deus, aquele, Pai, que irão ofertar e aquele que não pode nesta noite, ó Pai, abençoa, meu Deus, da mesma forma, Senhor, para que o teu filho possa, meu Deus, ter o desejo no coração de contribuir com a tua obra. Deus eterno, no nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o tesouro desta igreja. Continua, meu Deus, com tuas mãos estendidas sobre cada um dos teus filhos, meu Deus, dando da tua graça. Essa é a oração, ó Pai, que nós fazemos em o nome de Jesus. Amém. Amém, meu filho. Irmãos, vamos ouvir agora as componentes do trio ômega, apesar que elas não estão em 3, né? Mas o louvor é para dentro. Ah, tem trio, ali estão em 3, viu? Trio ômega, então, louvando ao Senhor. Vamos adorar ao Senhor com elas também. Cumprimentamos a todos na paz do Senhor, amém? Queremos ler aqui com a igreja em Ezequiel, capítulo 37, versículo 4, que diz assim: então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o espírito e
vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Olha, Deus Jesus. Recebe, Senhor, nessa noite. Queremos te render glória, Pai. Levanta-te e anda em nome do Senhor, sobre os ossos secos, determino restauração de vidas, a tua interior. Levanta, e anda.
Graças a Deus. A Tamires, ela está quase que impossibilitada de conversar. Se ela tivesse boa, hein? Queria justificar a professora Márcia Maria e a Eliana Felício. Ambos com problema de enfermidade. No caso da Eliana, ela está dando assistência para o cunhado que está enfermo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que diz que toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Amém? Agradeço a Deus pela minha vida, pela presença de cada um que está aqui conosco. Neste momento, eu gostaria de apresentar os nossos visitantes. O nosso visitante é o irmão Isaías Alencar, coordenador da região, dessa regional. Amém? O senhor se colocar em pé. E nesse momento, o senhor pode fazer uso da palavra e orar para que o ministrante Luiz Paloma tome a palavra em sequência. E eu peço tolerância para os irmãos de 10 minutos, depois que já tomamos 10 minutos do combinado com o Wilson. Amém? Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, para mim é motivo de bastante alegria e poder estar aqui mais uma vez para juntos aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Que Amós, no capítulo 6, versículo 3, ele disse assim: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é conhecer e parar de conhecer, é prosseguir todos os dias, querendo conhecer mais o Senhor. Aleluia. É com muita satisfação que eu quero nessa noite compartilhar com os irmãos este trabalho maravilhoso. E aproveitando a oportunidade, trazer aqui o aviso que nesse mês de julho estamos dando assim um treinamento para todos os professores de escola dominical, escola bíblica dominical, e também superintendentes, coordenadores, para que venhamos melhorar um pouco mais o nível das nossas escolas dominicais. Nós temos feito uma pesquisa, meus queridos, e a maior reclamação, a maior evasão da escola bíblica dominical são por falta de professores qualificados. Não é o caso de Vila Guilhermina, não é porque eu estou aqui não, mas vocês estão de parabéns. Já estive aqui por 2 vezes na escola dominical e vocês estão de parabéns. Por isso vocês vão nos ajudar, viu? Quem tem, vai repartir, não é? Então, é esse o nosso objetivo. Aqueles que sabem um pouco mais, passar a transmitir o conhecimento para aqueles que sabem um pouco menos. Então, dessa forma, todo o campo de Curitiba estará no dia 13 e 14 deste mês e no dia 27 e 28 passando por um treinamento, né, de professores para assim melhor lecionar a sua classe. No dia 13 é uma sexta-feira, então toda a região aqui de Vila Guilhermina, Água Verde, Vila Isabel, Parolim, essas congregações estarão se reunindo na igreja de Parolim, no dia 19, às 19h30, às 21h30. Isso no dia 19. No dia 13, ou melhor. E no dia 14, é um sábado, das 14 horas às 17h30, também na igreja de Parolim. A matéria a ser dada ali vai ser sobre pedagogia. E eu quero contar com a presença de todos os professores, para que juntos venhamos somar esforços e melhorar a nossa escola bíblica dominical. E no dia 27 e 28 será na Vila Isabel,
Também o mesmo horário, no dia 27, uma sexta-feira, das 19h30 às 21h30, e no dia 28, no sábado, também das 14 horas às 17h30. A matéria selecionada ali vai ser sobre bibliologia. Então nós queremos contar com a presença dos professores, coordenadores de escola, professores de crianças, de jovens, adolescentes, adultos, todos os professores. Dessa feita vai ser um treinamento geral. Aí no próximo estaremos fazendo um treinamento dividido, cada um na sua faixa etária, não é? Nós queremos contar com os irmãos, porque somente assim, somando esforços, é que nós vamos ter um povo melhor preparado, melhor conhecedor da palavra de Deus. Porque nós estamos vivendo um tempo, meus queridos, onde está surgindo tantas coisas, tanta heresia, tantas doutrinas infundadas, que não têm fundamento bíblico, e está levando uma boa fatia do nosso povo. Por quê? Porque não tem conhecimento. Mas quem tem conhecimento, quem é avalizado na palavra de Deus, sabe o que quer, né? E não tem perigo dele vacilar, não é? Porque quem conhece a Deus não quer conhecer coisa melhor. Quem come a tua palavra não quer comer outra coisa melhor. Porque a palavra de Deus, ela é o alimento que nos sustenta, ela é pão, ela é a água, não é? Que mata a sede. Aleluia! Por isso que nós aqui estamos, para juntos fazermos a obra do Senhor. É eu e você que somamos os esforços, fazemos com que essa obra caminhe cada dia mais. Amém? Conto com a presença dos irmãos e desejar meu muito obrigado. E quero desejar parabenizar os irmãos por esse trabalho. É maravilhoso, viu? Quando a igreja se disponibiliza a ensinar, é maravilhoso. Aleluia. Se colocamos em pé, por favor. Wilson, maravilha. É um bom isso aqui, maravilha. Parabéns, meus queridos. Vocês têm um grande ensinador nessa vida, viu? Soberano Deus, diante de Ti, Senhor, nós estamos nesta hora e queremos apresentar-Te, Senhor, o nosso professor nessa noite, o Wilson, meu Senhor, que vai fazer uso da Tua palavra. Deus, usa ele poderosamente, com a Tua graça, Senhor, derramando do seu coração, enchendo ele do Teu Espírito Santo e dando-nos, Senhor, capacidade e condições, Deus, de aprender a Tua palavra. Nós te pedimos, Senhor, toma conta desta reunião. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém. Os irmãos podem estar assentados por bondade. Gratos a Deus por essa nova oportunidade de darmos sequência à proposta desse trabalho, que é estudar a Epístola aos Hebreus. E o tema do simpósio é o valor da segunda aliança. Diante da visão panorâmica que tivemos no primeiro dia de aula e o dia de ontem, que abordamos o tema a apostasia e falamos também sobre a santificação, o processo da santificação, os irmãos conseguiram captar alguma coisa do valor da segunda aliança? Aonde está o valor da segunda aliança? Os irmãos estão conseguindo pegar a nuance do tema proposto para esse trabalho? Aonde está o valor da segunda aliança? O valor da segunda aliança tem tudo a ver com o tema da Epístola aos Hebreus. E se nós pudéssemos dar um tema para a Epístola aos Hebreus, qual o tema seria, irmãos? Alguém me ajuda aí?
a superioridade de Jesus, a grandeza de Jesus Cristo. Isso é sublinhado na Epístola aos Hebreus, do começo ao fim. A grandeza de Cristo seria o tema mais apropriado para a Epístola aos Hebreus. Então, aonde que está o valor da segunda aliança? Em Cristo. Em Cristo. Porque a primeira, ela foi selada com sangue de bode, com sangue de animais da terra, e a segunda com o sangue do Cordeiro permanente, aquele sacrifício que dura para sempre, por toda a eternidade. E onde nós mencionávamos que o sacrifício de Cristo, ele é tão importante, tão sublime, que nesse exato momento que aqui estamos reunidos diante do Pai, ele oferece sacrifício permanente no tabernáculo superior, por mim e por você. Então o valor da segunda aliança está no fato dela ser selada com o sangue de Cristo. Esse é o valor. Essa é a preciosidade do valor da segunda aliança. Ok? Então nessa noite existe uma distância que eu acredito que Deus quer diminuir. É a distância entre o que nós somos e o que Deus quer que a gente seja. Existe uma distância entre o que somos e o que Deus deseja para a gente. Nós vamos abordar um pouquinho esse assunto. Os irmãos lembram qual que era a proposta para hoje? Alguém lembra do esboço aí? Ou já esqueceram? O que nós vamos falar hoje? Tem alguém aí situado? Nossa proposta hoje é falar sobre a galeria da fé, certo? Tivemos uma visão panorâmica no primeiro dia, falamos da apostasia e da santificação no segundo dia. Hoje entramos no terceiro e a proposta é a galeria da fé. Heróis não, porque o termo herói é acréscimo do tradutor, né? Esse heróis ali é acréscimo. Não tem no original a palavra herói, mas sim o tema é a galeria da fé. Hebreus capítulo 11. É essa a proposta nossa para o dia de hoje, abordando aqueles personagens, né, do Antigo Testamento que são exemplos de fé para as nossas vidas. Então, o capítulo 11, abre aí a palavra do Senhor no capítulo 11 da Epístola aos Hebreus, que é isso que nós vamos falar no dia de hoje. Está ali o esboço, né? Dia 6, galeria da fé, e o olhar para Cristo, que é uma consequência dos exemplos de fé do Antigo Testamento. Essa é a nossa proposta de falar nesse dia. Mas ontem ficou uma questão no ar, né? Levantada pelo Jeder. Os irmãos lembram? Nós falamos sobre a apostasia, e eu no início da ministração eu pedi aos irmãos que pensassem um pouco em alguma personagem bíblico, em alguma possibilidade de apóstata na Bíblia. E aí o Jeder então apontou segunda a Timóteo, no capítulo, pode ler para nós, Jeder, de novo? Bem em alta voz aí, por favor. Capítulo 2, versículo 16 em diante. Ok. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói, como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Ok, até aí, tá bom. Então nós temos dois personagens aí candidatos a ser apóstatas, certo? Himeneu e Fileto. Por sua vez, Fileto é um falso mestre, e por ironia, o nome dele tem o significado amado. Fileto significa amado. Um falso mestre da igreja de Éfeso, que negava a ressurreição do corpo. Ele dizia que a ressurreição já havia acontecido, não tinha mais ressurreição para acontecer. Um falso mestre da igreja em Éfeso. Outra citação desse personagem, Fileto, está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15 e o versículo 12. Alguém pode ler para nós? Primeira aos Coríntios, capítulo 15 e versículo de número 12. Ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem alguns dentre vós, que não há ressurreição
Isso, essa é a doutrina de Fileto. Negava a ressurreição dos mortos. Então, uma heresia gravíssima, né? Uma heresia que poderia comprometer o cristianismo. Dizer que não há ressurreição do corpo. Se não há ressurreição do corpo, eu vou ser cristão para quê? Que esperança eu vou ter se não há ressurreição? A esperança, o que nós temos? Segundo a escritura aos Hebreus, é a âncora da alma. A esperança é a âncora que não deixa o nosso barco naufragar. A esperança de que há uma pátria para nós, que há a ressurreição do corpo, a ressurreição dos mortos, que haveremos de estar no descanso do Senhor para sempre. E se essa doutrina é negada, compromete toda a base, o alicerce do cristianismo. Então Fileto, ele pregava, irmãos, negava a ressurreição dos mortos, a ressurreição do corpo. E por sua vez o Himeneu, o apóstolo Paulo entregou ele a Satanás. Alguém lê para nós lá? 1 aos Coríntios 5:5. Himeneu foi entregue a Satanás. Então são dois personagens aí, citados ontem pelo Géder, que são realmente candidatos a ser apóstatas. E a Bíblia menciona várias possibilidades de apostasia, mas na perspectiva do escritor aos Hebreus, a apostasia só aconteceria para os salvos, aqueles que experimentaram a salvação, o dom do Espírito, a doçura da palavra, né? Todos os dons, e depois então ela se revolta contra Cristo, ela afasta Cristo para fora da sua vida. Essa é a característica do apóstata segundo o escritor aos Hebreus. Mas tem outras perspectivas de apóstata diferente do escritor aos Hebreus. E esse Himeneu, então, o apóstolo Paulo recomendou que fosse entregue a Satanás. Alguém lê para nós lá? Seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Opa, espera aí. Então o apóstolo Paulo entregou a Satanás para ele ser devorado e ir à perdição? Não. Mas o apóstolo Paulo entregou a Satanás com a esperança de que com a pisa que Satanás desse nele, a aflição que fosse infligida sobre a carne dele, ele viesse a se arrepender no final. Então Himeneu provavelmente não se conservou apóstata, mas a esperança do apóstolo é que ele venha à salvação. A carne dele entregue ao diabo para ele sofrer bastante e esse sofrimento produzir fruto de arrependimento e ele vir a se salvar no final. Há uma esperança para Himeneu, diferente do Fileto. O Fileto é rebelião absoluta contra Deus. Fileto realmente é fortíssima a possibilidade dele ser um apóstolo. Já Himeneu não, ok? Então, e os irmãos não apresentaram mais candidatos aí, mas quem tem uma boa concordância bíblica pode encontrar vários candidatos à apostasia. Eu tenho aqui uma pequena enciclopédia e olha quantas citações bíblicas tem aqui. Tem mais ou menos umas 11 citações bíblicas se referindo ao apóstata. E há profecias também que nos últimos tempos apareceriam muitos falsos mestres ensinando e distorcendo a doutrina da palavra do Senhor e considerando-os como apóstatas. Então tem profecias para o aparecimento de inúmeros apóstatas no fim dos tempos. Aqui eu tenho umas 11 citações bíblicas mais ou menos, né? E tem também a questão do Judas, que pode ter sido um apóstata. Tem Ananias e Safira, né? Então são várias as possibilidades, mas o escritor aos Hebreus, ele sublinha uma posição bem otimista, de que os seus destinatários não venham a se apostatar da fé, não venham abandonar a fé e expulsar Cristo de suas vidas. É essa a esperança do escritor aos Hebreus, que os seus destinatários não cometam o tal pecado da apostasia. E você não tem nenhuma possibilidade, nenhum candidato, nenhuma pessoa apóstata na narrativa do escritor aos Hebreus, ok?
Então a perspectiva do Escritura aos Hebreus, que é o foco desse ensino, não tem nenhum apóstata. Ele está com uma medida preventiva, né? Só é hipotético a questão da apostasia na leitura do Escritura aos Hebreus. Há uma hipótese lá longe, mas que ele é otimista e acredita que Deus não vai deixar os seus destinatários cometer tal pecado, o pecado da apostasia, tá? Mas existem outras passagens aí que realmente apontam para alguns apóstatas, tá? E a apostasia, ela só é possível aquele que experimentou o dom do Espírito, experimentou a salvação, experimentou a palavra de Deus e uma legítima conversão na leitura da Escritura aos Hebreus, ok? Mas o nosso foco aqui hoje é o capítulo 11, a galeria da fé, né? Isso aqui foi só porque foi levantada essa questão ontem no final da aula e a gente tinha que explanar um pouquinho sobre esses dois personagens, Himeneu e Fileto, né? Lembrando que um pode ter alcançado a graça de Deus, voltado ao Senhor, e o outro, Fileto, provavelmente não, mas é uma questão que pertence a Deus, né? A gente comentava isso ontem, que ninguém, humanamente falando, pode apontar o dedo para alguém e considerá-lo um apóstata, porque essa é uma questão que pertence a Deus. Deus é que sonda o íntimo da alma de cada um. É a mesma coisa da blasfêmia, né? Eu não posso apontar para alguém e dizer que a pessoa blasfemou, porque ela pode ter falado um xingamento para Deus ou algo parecido de boca para fora, e não foi a alma dela que desejou aquilo, mas o Senhor, Ele sonda a alma, né? O Senhor, Ele sabe a intenção da alma, do coração da pessoa. Então, tanto blasfêmia quanto apostasia, que tem um peso bem equiparado na balança, é uma questão que pertence a Deus, não a nós, ok? Então vamos lá, a galeria da fé. E não fale mais galeria dos heróis da fé, por favor. É um desafio que eu peço aos irmãos. Não tem herói aí não, né? Herói lembra as historinhas de super-herói aí, né? São homens dignos de serem imitados, sim, mas o título herói não pertence aos originais, é acréscimos dos tradutores. O que é ter fé, então? Se Hebreus capítulo 11 é a galeria da fé, a natureza da fé, o que é ter fé, então, irmãos? Veja, eu coloquei um desenho aqui que talvez ajude na compreensão do que é a fé. Estão vendo isso daqui? O que é isso daqui? Uma terra bonita, onde passa um rio, onde tem árvores, parece um jardim, um lugar bonito, né? Uma bonita paisagem. Uma ilha, pode ser? Boa. E aqui então tem o quê? Uma montanha, certo? E aqui está o José Márcio, certo? O José Márcio está aqui, ó, antes da montanha. Do outro lado da montanha tem um paraíso esperando ele, certo? Tem um paraíso do outro lado, uma ilha paradisíaca. Só que ele está do lado de cá, tem uma montanha que não permite que ele enxergue esse paraíso, essa ilha paradisíaca. Mas ele está aqui, confiante. Ele sabe, ele não está enxergando, mas ele sabe que depois da montanha tem uma pátria esperando ele. Fé é isso, irmãos. Fé, eu não enxergo o céu, você também não, mas você tem certeza que você vai para lá? Você sabe que há uma pátria te esperando, uma morada celestial? Então a fé é você não enxergar, porque nós não enxergamos as coisas celestiais, mas nós acreditamos, nós temos convicção, nós temos certeza. Sabe por quê? Quem garante é o mediador da melhor aliança, o sangue de Cristo, o sacrifício perfeito. Quem garante que nós vamos ter uma pátria nos aguardando do outro lado da montanha, do outro lado do monte, é o próprio Deus. Deus garante que nós temos uma pátria celeste. Jesus está no tabernáculo superior, oferecendo o sacrifício permanente, para que eu e você adentre a essa terra prometida, adentremos a esse paraíso que nos espera do outro lado do monte. Então tem um grande monte entre nós e o paraíso, mas nós vamos ficar aqui acreditando que do outro lado algo nos espera, algo muito bom, excelentíssimo nos aguarda.
Isso é uma boa explanação para a fé, ok? Coloquei esse desenho para tornar a teoria da fé suficiente, de a gente estarmos do lado de cá do monte, não enxergar o que tem do outro lado, mas mesmo assim eu acredito que há algo bom do outro lado, e é preciso percorrer esse caminho para chegar lá, né? Alguns param no meio do caminho para descansar, outros retrocedem no caminho, outros abandonam a fé, como é o caso da apostasia, mas nós temos a firme esperança que é uma pátria nos aguardando. Do outro lado do monte há algo muito bom nos aguardando. Você crê dessa forma, irmão? Isso não é balela, isso não é historinha para boi dormir e nem teologia de prosperidade. Isso tem o aval de Deus, isso foi prometido pelo Senhor, que há uma pátria nos aguardando, e Ele é o mediador dessa segunda aliança que nos leva para esse lugar, Então está aqui o versículo, capítulo 11, versículo 1. A fé é a certeza de coisas que se esperam, e o que? A convicção de fatos que não enxergamos, que não vemos. Não vemos o céu, não enxergamos o céu, mas sabemos que ele existe, porque Deus assim o diz, porque Deus assim o prometeu, porque Deus quer nos levar para lá para morar com Ele, ok? Então, a fé, essa palavra aqui ajuda bastante. A fé é convicção, existe a certeza, mas existe a convicção, que é algo muito maior que a certeza, A convicção é mais do que a certeza. Você tem que estar convicto de salvação, não só ter certeza, mas ter mais do que a certeza. Isso é ter fé, Alguns têm uma fé natural, outros têm a fé como dom acrescentada por Deus, sobrenatural, aquela que produz milagre. E eu acredito que se os irmãos não tivessem fé, nem estariam aqui nessa noite, reunidos em torno de Cristo, ouvindo o ensino da palavra. Acredito que se os irmãos não tivessem fé, não estariam aqui. Então só o fato de você estar aqui já é uma ideia de que você realmente tem fé no Senhor. Senão alguém estaria nas suas casas, assistindo um jornal, sei lá, fazendo outra coisa, menos ouvindo o ensino da palavra. Mas a fé nos faz caminhar com Deus, a fé nos faz caminhar com Cristo, a fé movimenta a nossa vida cristã, nos faz levantar pela manhã crendo que o Senhor tem algo bom do outro lado do monte, do outro lado da montanha tem algo melhor nos esperando. Vale a pena percorrer esse caminho, Então, só lembrando, um adendo para os irmãos, com relação à autoria da Epístola aos Hebreus, a opinião de Martinho Lutero é que o escritor da carta aos Hebreus foi Apolo, da escola de Alexandria, E ele foi um aluno do apóstolo Paulo também. Então a opinião de Martinho Lutero e de John Wesley também é que o escritor da Epístola aos Hebreus seria Apolo. Só hipótese, eu só estou dando a opinião de um teólogo aí, de dois teólogos de respeito aí na teologia, que acreditam que seja Apolo o escritor da Epístola aos Hebreus, mas é uma questão também que não nos pertence, Quem escreveu a Epístola aos Hebreus. Então, continuando aqui o capítulo 11, o que é ter fé? Aqui tem um planeta, tem um cosmos aqui, tem uma galáxia, uma nuvem de gases ali, moléculas que se chocam entre si e dão origem a novas galáxias, a novos planetas. E a gente falava para o pessoal do Ensinai, com relação ao Gênesis, que Deus não terminou a criação. A narrativa do Gênesis não limita a criação de Deus. Os irmãos lembram disso do Ensinai? Que Deus continua criando. Deus continua criando, não parou com a narrativa do Gênesis. Vira e mexe você ouve a descoberta de um novo animal, de um novo crustáceo, de uma nova bactéria, de um novo planeta, de uma nova galáxia. Escutam ou não escutam? Eu estou falando balela aqui. Vira e mexe tem algo novo aparecendo. Deus continua criando, Ele não cessou a criação. Criou na narrativa do Gênesis, organizou algumas coisas que já estavam criadas e continua criando no dia de hoje. Atualmente Ele ainda está criando, ok?
Deus tem prazer na criação. Então, ainda se falando da fé, e Hebreus 11 inteiro vai falar da galeria da fé. Pela fé, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira visível, veio a existir das coisas que não aparecem. Então, Jesus, eu coloquei aqui que Ele é o Logos, o verbo pelo qual tudo é criado e vem a existir sem origem nenhuma, do nada. Pelo Logos, pelo verbo de Cristo, as coisas passam a existir, do nada. E Ele também é o telos, o fim de toda a criação é Jesus. Ele é o verbo pelo qual a criação tem sentido e Ele é a consumação da criação. Ele é o Logos e o telos. Jesus é isso. Por isso o escritor aos Hebreus sublinha a grandeza de Jesus Cristo. Como Ele é grande, coloca no último andar que possa existir. É lá o lugar de Jesus, o lugar mais alto, o lugar mais sublime, o lugar de mais honra, de mais glória, porque Ele é o Logos, pelo qual tudo foi criado, e Ele é o telos, Ele é a consumação, a plenitude de tudo mesmo. Então, a criação manifesta a glória de Deus. O salmista diz isso, né? O céu, a terra manifestam a glória de Deus. Então, a criação, irmãos, é algo que desperta em nós a fé. Você acredita no criacionismo? Ou você é da teoria de Darwin, de Charles Darwin, que não é o criacionismo, mas o evolucionismo? Isso é ensinado em alguns colégios por aí. Que não, Deus não criou não. Houve uma explosão, o Big Bang, e as coisas começaram a existir. Teoria de Darwin, do evolucionismo. E você, crente no Senhor Jesus, você acredita na teoria de Darwin ou na narrativa do Gênesis? Que Deus, pelo Logos, pelo verbo, criou todas as coisas. Deus, pela sua palavra, pelo seu verbo, Ele criou todas as coisas. Então, isso também é razão de crermos. Sem fé, nós caímos na teoria de Darwin e não saímos mais de lá, porque ela é razoável, viu? A teoria de Darwin não é tão infundada assim. Se você for estudar a fundo e não tiver uma base teológica, você fica como Darwin. Fica. Então não é uma teoria qualquer, mas continua sendo teoria, né? Uma teoria só deixa de ser teoria quando ela é comprovada à luz de alguma coisa. E Darwin continua com sua teoria. Ele já morreu e a teoria vai continuar sendo teoria até o fim. Mas a criação não é teoria, é fato. Que Deus criou, cria, vai criar no futuro, continua criando. É o Deus da criação, o Deus que tudo cria, do nada, né? Então, nós temos aí em Hebreus capítulo 11 a galeria da fé, o bom testemunho dos antigos, dos antepassados, o bom testemunho deles. Olha o que o versículo 2 diz: pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunhos. Os antigos são os justos do Velho Testamento. Essas pessoas obtiveram de Deus um bom testemunho, ou seja, a aprovação de Deus por causa da fé. Mas também se tornaram testemunhas da realidade e do poder da fé na vida de uma pessoa, se convertendo em exemplos, modelos, inspiração para os fiéis de todos os tempos. Então, Hebreus capítulo 11, ele descreve pequenas biografias de homens, personagens do Antigo Testamento, que são exemplos suficientes para nós de fé, para nós termos fé. E nós vamos falar de alguns deles, né? Nós vamos mencionar alguns nomes aqui, personagens do Antigo Testamento que são exemplos de fé. Olha aí o primeiro, Enoque. O significado do nome Enoque é instruído. Olha filho de quem? Olha o pilantra que era o pai dele, né? Logo filho de Caim. Mas ele é citado na galeria da fé de Hebreus capítulo 11 como exemplo de fé, irmãos. A fé desse homem foi tanta que ele é citado nessa galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Olha ali o versículo 5. Pela fé Enoque foi transladado
para não ver a morte. Foi achado porque Deus o transladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de ter agradado a Deus. O rapaz era tão íntimo de Deus que Deus falou: esse eu vou pegar para mim, vou buscar ele. Mandou uma carruagem, os irmãos sabem a história, né? A exemplo de Elias, e levou ele para morar com o Senhor. Transladou, tirou com violência, né? Transladar é o mesmo que arrebatar, é tirar com violência. Então Enoque foi morar com o Senhor, porque ele era íntimo do Senhor, né? Personagem que nos exemplo de fé para nós, citado na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Olha outro versículo. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que o torna galardoador dos que o buscam. Sem fé, segundo o escritor aos Hebreus, não tem como agradar a Deus, porque sem fé, primeiro que você não vai nem acreditar que Ele existe, daí vai agradar o quê? O que um ateu pode agradar? A quem que um ateu pode agradar? Se ele nem crê na existência do Criador. Então, sem fé, segundo a Escritura aos Hebreus, e isso é autenticado, é impossível agradar a Deus, tá? Precisamos da fé natural, da fé salvífica, da fé como dom, da fé que produz o milagre. Precisamos da fé para acordar de manhã e preencher a agenda de mais um dia, senão cai em depressão e nem sai da cama para trabalhar. A pessoa que não tem fé, ela está fadada a morrer à míngua. A fé, irmãos, é o tutano, é a vitamina, é o sangue, é o oxigênio que mantém a nossa alma em pé. Fé. Sem fé está tudo perdido. Outro personagem extremamente citado pelo escritor aos Hebreus, principalmente na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, Abraão. Abraão é um personagem, exemplo de fé como talvez nenhum. E os irmãos sabem que o primeiro cidadão a ser chamado de hebreu foi esse cara aí, Abraão. Por quê? Porque ele teve fé, ele teve um bom testemunho de fé. Olha ali, versículo 8. Estão com a epístola aberta aí? Então olha lá o que diz o versículo 8. Pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança, e partiu sem saber para onde ir, irmãos. É como se Deus de alguma maneira falasse para mim e para você nesse exato momento: ô fulano, vai até o Afonso Pena, o aeroporto, que vai ter uma aeronave te esperando lá, embarca nela, só isso. Será que nós iríamos, irmãos? Primeiro que nós iríamos duvidar da profecia. Será que é de Deus? Será que não é de Deus? E se for de Deus, será que eu acredito? Será que eu não acredito? Se Deus mandasse você agora para o Afonso Pena pegar o primeiro voo, mas não tem destino, hein? Você não sabe para onde o voo vai. Será que a gente iria, irmãos? Isso é só para a gente pensar um pouquinho na razão da palavra fé. O que é ter fé? Abraão fez isso, não tinha voo para ele pegar. Ele pegou o primeiro camelo, com destino à Mesopotâmia, descendo da Mesopotâmia, sentido, né, da Caldeia, de Ur dos Caldeus, com destino ao Egito, às margens do Nilo. Primeiro camelo, mas o camelo não tinha destino nenhum. Ele embarca nesse camelo e eu vou para onde Deus me levar. Abraão, exemplo de fé que pode e deve ser usado por nós do Novo Testamento, por crentes de todos os tempos, como exemplo de fé, porque ele creu na promessa do Senhor, ele abandonou tudo que tinha e cumpriu a vontade do Senhor. Olha o versículo 9: pela fé peregrinou na terra da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da promessa. Herdeiros com ele da promessa. Então ele foi, Deus mandou, ele foi exemplo de fé para nós, né? E o versículo 10 então do capítulo 11, olha lá: porque aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e edificador.
Deus prometeu uma terra para ele, mas não falou aonde era, não deu a descrição, não deu o endereço, não falou aonde era, mas ele creu, Abraão creu. E a sua fé foi tão importante, tão impactante, que Deus deu a ele o direito de ser citado na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, ok? Está aí essa figura maravilhosa. Peregrinos da esperança. Os patriarcas eram peregrinos, irmãos, exatamente a palavra mais apropriada. Eram peregrinos numa terra desconhecida. E tem 3 palavrinhas que você pode anotar aí na tua Bíblia, que tem todo diz respeito aos hebreus: tendas, poços e altares. Peregrinos moram em tendas. Peregrinos não têm morada fixa. Peregrino não tem endereço fixo. E os patriarcas, obedecendo a voz de Deus, não tinham endereço fixo. Moravam em cabanas, moravam em tendas. E os poços, então, era o significado de alimentação. Sem água ninguém vive, todos morrem. Precisava dos poços para água. E tem um poço famoso, o poço de Jacó, né? Então, poço tem um significado todo especial na literatura rabínica, nos costumes judaicos, na tradição judaica, no período do Antigo Testamento. Poços, tendas e altares têm um significado muito grande, né? Abraão foi tendo revelação gradativa de Deus, e cada parada que ele tinha, no lugar onde ele parava, o que ele edificava? Um altar ao Senhor. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor, e caminhava mais um pouquinho, e Deus se revelava mais um pouquinho, outro altar ao Senhor. E os altares então eram para identificar: aqui o Senhor falou, aqui o Senhor falou com Jacó, aqui o Senhor falou com Abraão, aqui o Senhor falou com esse patriarca. Os altares eram para isso, eram monumentos de lembrança, para trazer a recordação às gerações futuras que naquele local Deus fez algo tremendo, Deus fez algo sobrenatural. Então, tendas, poços e altares são muito fortes aos peregrinos da esperança, né? Então aí os camelos caminhando pelo deserto, né? Árido, e os camelos estão com destino a uma terra. Eles não enxergam essa terra, mas talvez o paraíso esteja aqui. Depois da montanha tem um paraíso esperando, e eles creram nessa promessa, né? Por isso sou citado na galeria dos heróis da fé. Capítulo 13, versículo 13 do capítulo 11. Todos esses morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as porém de longe. Eles não alcançaram a promessa que eu e você alcançamos, a promessa de uma aliança sublime, superior. Eles não alcançaram nem a terra prometida, porque de toda a multidão que saiu do Egito, os irmãos sabem, 2 clãs, 2 famílias somente entraram na terra prometida. Então eles não entraram nem na terra prometida, nem no descanso de Deus, nem na promessa de Deus, que eu e você temos o privilégio de ter conhecido. Mas todas aquelas figuras do Antigo Testamento, elas apontavam para algo melhor. É como sombras, é como placas de sinalização à beira do caminho, que apontam para algo melhor. As placas de sinalização. O Antigo Testamento é como placas de sinalização, que apontam para algo sublime, algo melhor, uma aliança melhor, um tabernáculo melhor, um sacrifício melhor, uma pátria melhor. Todas as figuras do Antigo Testamento apontam para isso. Versículo 14: porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. Todos os patriarcas estavam em busca de uma pátria. Nós também. Você está em busca de uma pátria? Na casa de meu pai há muitas moradas, e nós estamos em busca dessa morada que o Senhor foi preparar. Versículo 16, capítulo 11, versículo 16 de Hebreus. Mas agora aspiram uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porquanto lhes preparou uma cidade. Jesus nos preparou uma cidade, irmãos. Outro exemplo
exemplo, então, além de Abraão, agora Isaac, né? O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, a sequência dos patriarcas. Então, olha ali o que o versículo 17 diz: pela fé Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaac. Estava mesmo para sacrificar o seu filho unigênito, aquele que acolheu alegremente as suas promessas. Versículo 18: a quem se tinha dito: em Isaac será chamada a tua descendência, porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos, de onde também figuradamente o recobrou. Então a fé de Abraão era tão grande que Deus pediu algo muito precioso para ele, e ele, será que blefou? Pelos relatos bíblicos, ele blefou ou ele foi para o lugar? Ele preparou a lenha, ele preparou tudo para o sacrifício: o punhal, a lenha e o seu filho que seria oferecido em sacrifício. Olha a tipologia com o Filho de Deus, que foi entregue também como sacrifício. Olha a tipologia com Cristo, o quanto o Antigo Testamento tem tipologias com Cristo. Mas Abraão creu. De alguma forma, eu não estou lá, nós não estivemos lá para entender isso, mas Abraão creu no Senhor, creu que o Senhor podia providenciar algum cordeiro que substituísse o seu filho, que o Senhor poderia ressuscitar o seu filho, se ele chegasse a cravar o punhal no peito do seu filho. Abraão creu, irmãos, e por isso ele é citado na galeria da fé de Hebreus capítulo 11. Abraão, homem de fé, ok? Aqui tem um quadro, né? Um quadro de um pintor famoso, em que ele coloca Isaac aqui no lugar do sacrifício, irmãos. Estão chegando lá no fundo? É um pintor famoso aí, se eu não me engano é Picasso, tá? E está aqui Isaac para o sacrifício, está aqui Abraão com o punhal na mão, e olha o que o pintor colocou, olha aqui. Se você olhar na brochura, você vai ver uma cruz. Aleluia. Olha a tipologia com Cristo aqui, ó. A tipologia do sacrifício do Filho de Deus. Deus deu o seu Filho, exatamente como Abraão iria sacrificar o seu filho, crendo no Senhor. Aqui nós temos o sacrifício de Cristo, nessa bonita pintura, olha lá. Aqui está aumentado um pouquinho Jesus na cruz, Jesus carregando a cruz. Interessante, né? Outro personagem da galeria da fé, citado do Antigo Testamento, Moisés. O significado do seu nome é tirado, porque ele foi tirado de um lugar e levado para o outro. Moisés é o mediador da primeira aliança. Por que a segunda aliança então é melhor, irmãos? Porque o mediador é muito melhor, é muito superior a Moisés. O mediador da segunda aliança é muito superior a Moisés. Se Moisés era servo de Deus, o mediador da segunda aliança é filho de Deus, o próprio filho. Por isso a segunda aliança é tão valiosa, é tão valorosa, ok? Está aí então o menininho, olha lá, no cestinho, sendo levado lá para ser cuidado pela filha de Faraó. Versículo 23 da galeria da fé. Pela fé Moisés, apenas nascido, foi ocultado pelos seus pais. Então não foi a fé de Moisés, mas a fé dos pais de Moisés, até então, enquanto menino. Depois a fé dele, claro, por isso ele é citado na galeria da fé. Mas os seus pais acreditaram, que haveria um livramento para esse menino, que a criança seria formosa, Também os seus pais não ficaram amedrontados pelo decreto do rei, mas esconderam os meninos, crendo que o Senhor ia providenciar uma forma de Moisés não ser morto pelo decreto do rei. A decisão de Moisés quando adulto, olha lá o versículo 24. Pela fé, Moisés, já homem feito, recusou ser chamado de filho da filha de Faraó. Moisés recusou. Moisés preferia o seu povo, por isso o espírito de liderança. Ele não quis ser considerado filho da filha de Faraó. Ele preferiu o seu povo, a identidade do seu povo, Versículo 25: preferindo ser maltratado junto com o seu povo, o povo de Deus, a usufruir os prazeres transitórios do pecado. Versículo 26: porquanto considerou o opróbrio de Cristo
por maiores riquezas do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Parece que Moisés enxergava aquele algo tão melhor que viria mais tarde, e ele creu, ele não ficou amedrontado, ele preferiu ser chamado filho de Deus, do povo hebreu, do que ser chamado filho da filha de Faraó. Ele preferiu a sua identidade original, nativa, do que o glamour de ser chamado filho da filha de Faraó. Por isso ele é citado na galeria da fé. O abandono do Egito, ainda com relação a Moisés, 11:27, pela fé ele abandonou o Egito, não ficando amedrontado com a cólera do rei, antes permaneceu firme, como quem vê aquele que é invisível. Fé é ver o invisível, fé é enxergar o invisível, e Moisés creu, Moisés enxergou o invisível, por isso ele é citado nessa galeria. Então, aí tem uma figura então da nossa pátria que o Senhor foi preparar, a figura do Senhor que é mediador da segunda aliança, e aqui a firme esperança, a convicção de que nós iremos para essa pátria da qual o Senhor é mediador, da qual Ele é o sacrifício permanente, né? A celebração da Páscoa, então, é outra coisa interessantíssima, sublinhada pelo escritor aos Hebreus, porque a Páscoa, o Pesach, ela significava o livramento do povo de Deus lá do Egito. Esse é o significado. E tinha a festa dos pães azedos, dos pães asmos, dos pães sem fermento, que era uma continuação da festa judaica em significado do livramento de Deus, do livramento que Deus deu lá no Egito da matança, do anjo da matança, né? Então, aqui nós temos a tipologia de Cristo, que Cristo é esse sangue que nos livra da morte eterna, né? E nos dá a certeza de vida eterna. Outra prova de fé que o escritor aos Hebreus cita é a travessia do Mar Vermelho, capítulo 11, versículo 29. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios, foram tragados de todos. Tem uma história bem interessante, que um menino judaico foi ter aula com um rabino, e quando chegou em casa a mãe perguntou: filho, o que você aprendeu hoje lá com o rabino? Ele disse: mãe, eu aprendi sobre a travessia do Mar Vermelho. Ah é? Conta para mim, filho, como é que foi? Aí esse menino judeuzinho, né? Ele disse: olha mamãe, os navios de Israel fizeram uma fila um do lado do outro, eram tantos navios, um enfileirado de a par do outro, que o povo pôde passar por cima desses navios e atravessar o Mar Vermelho. Aí a mãe falou: mas você tem certeza? O rabino ensinou isso mesmo, meu filho? Aí ele riu e disse: não foi exatamente isso que o rabino ensinou, mas se eu te contar como foi, você não vai acreditar. De tão tremendo que é a travessia do Mar Vermelho, né? Ele disse: se eu te contar como foi, você não vai acreditar, mamãe. De tão sobrenatural que foi a travessia, né? Isso daqui então é citado na galeria da fé, irmãos. É pela fé que esse povo atravessou o Mar Vermelho, é pela fé que o gigante tombou na frente deles, né? Que o obstáculo se tornou nada para eles, e foi como um desfile de moda passar por aquele oceano, né? As cortinas de água ali, vitoriosos pela fé. Nós estamos finalizando aqui. Então nós temos dois conjuntos de experiências, irmãos. Olha aqui, nos versículos 33 a 35 estão relacionados a experiência de libertação maravilhosa, de vitórias grandiosas e de conquistas extraordinárias. Mas tem outro grupo, do versículo 35b ao 38, que o autor menciona experiências gloriosas de fé, porém com outra ordem, não tão boa quanto a primeira. Ali estão relacionadas experiências de dor, sofrimento, perdas, escárnios e morte. Para quem acha que vida de crente é só sombra e água fresca, só mil maravilhas, só mar de rosas, está enganado. Sofrimento e lágrima vem no pacote da salvação. Isso não é ensinado, não dá ibope, né? Não dá ibope ensinar que ser crente
também implica em sofrer. Isso aí ninguém gosta de ensinar, mas vem no pacote da salvação. Você querendo ou não, sofrer faz parte. Então tem esses dois grupos aí: aqueles que sofreram até a morte e aqueles que alcançaram glória, né, aqui na terra. Dois grupos distintos. Primeiro grupo de experiência, então, eu coloquei ali Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e alguns profetas. Os irmãos do Ensinai estão craque nisso daqui. São juízes, né? Samuel, o último juiz. Só Davi aí que não foi juiz sobre Israel, foi rei. Mas os demais são juízes. Período dos juízes sobre Israel, os quais por meio da fé também, olha ali, ó, subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessa, fecharam boca de leões, e o negócio vai embora, né? E tem outro grupo, o segundo grupo de experiência, então, olha aqui, alguns foram torturados, não aceitando o seu resgate para obterem superior ressurreição. Então tem de tudo. Tem o grupo daqueles que foram gloriosos, que alcançaram honras e glórias, e tem o grupo dos que foram mortos. Por isso o apóstolo Paulo diz que o viver para mim é Cristo e o morrer é ganho, é lucro, porque tem tantos que morreram e entregaram suas vidas em prol do Evangelho e da carreira cristã, quanto aqueles que não sofreram tanto, não sofreram naufrágio, não sofreram aflições. Mas existe tanto um grupo quanto o outro, os que sofrem e os que não sofreram tanto. E na conclusão aqui nós temos então o versículo 39. Ora, todos esses que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram a concretização da promessa. Todos esses personagens que são citados do Antigo Testamento, na galeria da fé de Hebreus capítulo 11, eles não alcançaram a promessa. Quem que alcançou a promessa, irmãos? Quem? Nós tínhamos que falar num alto coro. Nós alcançamos a promessa de Deus do Antigo Testamento, de um sacrifício permanente, de um sumo sacerdote por excelência, de um tabernáculo superior. Nós alcançamos essa promessa, não na plenitude ainda, mas parte dela já é fato da nossa vida. A plenitude será na ressurreição.